Olá, pessoal, muito boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass. Hoje nós vamos discutir um tema extremamente relevante na pauta do Brasil e do mundo. Como conselheiros e conselheiras têm ajudado no caminho da gestão das organizações, em especial os modelos de negócios inovadores da nova economia, em especial as startups, que são aí jovens empreendedores que têm aí toda uma força da ideia, da mudança e da transformação. Então vamos chegando, nos acomodando. Eu sou a Rafaela França, estou aqui como anfitriã de vocês nesse encontro de hoje, mas estou aqui também representando um time maravilhoso, o time da Board Academy. A Board Academy, ela tem já feito a transformação de mais de 2.000 profissionais com este enfoque de governança. E constantemente nós nos propomos a estar fazendo momentos como esse, para poder discutir com novos profissionais, com pessoas que queiram entender um pouco mais deste movimento, querem dar um zoom maior sobre este movimento que realmente tem apoiado a gestão das organizações. E é sobre esse ponto de vista que eu quero essa noite poder trocar com vocês, partilhar as nossas experiências. Então, vou trazer aqui os meus exemplos, os exemplos de colegas nossos que já estão fazendo esse movimento, para que você possa também avaliar, entender como está funcionando, entender quais são os propósitos que a gente tem trazido e tem mudado a vida e o rumo de importantes organizações. E é dentro deste enfoque, muito no sentido de trocar, eu quero ser essa noite também um ponto focal para trazer a experiência, mas para que você anote aí insights que você teve e para que você também seja um agente de transformação do amanhã. Para que você possa, a partir de todos os inputs que a gente for conversando aqui ao longo dessa noite, você consiga trazer elementos para o seu day after, pensando como que eu posso fazer diferente com tudo que eu recebi ontem da Board Academy, da Rafaela, do time do Lean Governance. Então, eu quero que essa noite seja uma noite de valor para você, onde a gente, a partir das nossas trocas aqui, ela gere insights diferentes e te torne aí, crie alguns gatilhos diferentes na sua rotina a partir de hoje ainda, amanhã cedo, você já pense sobre coisas que você pode fazer diferente a partir de tudo que a gente discutiu nessa noite. E sendo um agente transformador, eu queria aqui agradecer a presença de todos vocês. Estou aqui super feliz da gente ter aí um número importante de pessoas discutindo a governança, principalmente dentro dos modelos e negócios inovadores, as startups. Hoje, nós vamos contar para vocês muito dos caminhos, dos movimentos da governança, dos movimentos, como a governança tem contribuído para a gestão dos negócios. Então, para que a gente possa ir já se conhecendo, interagindo, eu queria perguntar para você se está tudo ok com o meu áudio, com o meu vídeo. Me coloquem aqui, Rafaela, ok, está tudo certo, muito bom, já consigo receber aqui que vocês estão chegando, se acomodando. E, além disso, é um momento da gente poder já começar a pensar assim, que eu imagino que vai ser a minha profissão daqui a 5 a 10 anos? Como que vai ser a minha carreira, né? Vocês que estão aqui, eu tenho certeza que são comprometidos com a carreira de vocês, porque vocês estão aqui se propondo a consumir um novo conteúdo, a consumir uma nova oportunidade, a entender melhor do que está acontecendo nesse movimento que a gente trouxe para vocês. Então, que nessa troca a gente possa aí realmente ser esse agente transformador e trazer caminhos encurtadores aí para vocês. Essa noite, eu quero trazer para vocês muito sobre, além das experiências, as metodologias que têm impactado as organizações. Eu costumo dizer que, sem dúvida nenhuma, cada legado de cada um de vocês, o nosso legado, a nossa experiência já é algo muito valioso.
mas isso precisa de ser robustecido com técnica, com sistemática. Então, essa noite eu vou compartilhar com vocês também uma técnica que, na minha opinião, ela é a virada de chave. Ela foi a minha virada de chave, é a virada de chave de diversos conselheiros que estão conduzindo aí conosco este movimento por todo o Brasil e pelo mundo. Eu já conto isso logo mais para vocês. Então, para que a gente possa ir já começando, já colocamos aqui ok, eu quero convidar você também para começar a protagonizar. O nosso hoje principal tema da noite é como você pode ser protagonista desse movimento. E para que você possa começar a se protagonizar, aproveite esse momento para você já interagir, colocando aqui no chat o seu LinkedIn, de onde você é, para que a gente possa ir te conhecendo. Fico feliz aqui de ter pessoas de diversos locais. Ó, já estamos aqui com o Guilherme. O Guilherme é do Rio Grande do Sul. Guilherme, seja muito bem-vindo. Aqui também temos o Luan. Luan, você fala aqui de São Paulo, muito bom. Eu sou mineira, estou em Belo Horizonte. Então, aqui sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro e que a gente já comece fazendo a nossa troca. Então, trazendo aí, eu sou a Rafaela França, eu sou co-founder do Lean Governance, que é uma metodologia que já tem impactado mais de 300 profissionais e uma centena de empresas com a aplicação dessa metodologia, que basicamente ela é uma metodologia que vai direto ao ponto, ela traz uma bússola estratégica para que você possa desempenhar aspectos no seu negócio que vão te ajudar na gestão, numa melhor tomada de decisão e, consequentemente, em melhores resultados. Então, hoje eu quero compartilhar com você também um pouquinho do que a gente já tem feito, para além da nossa experiência, para além aqui das trocas que nós vamos ter. Então, para que a gente possa ir começando e já interagindo, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Sejam todos muito, muito bem-vindos e que a gente comece os nossos trabalhos podendo fazer aí a soma desse movimento. E quando eu pergunto para vocês, né, como que você imagina que vai ser a sua carreira, o seu desenvolvimento profissional daqui a 5 a 10 anos, eu queria trazer esses highlights como ponto central do nosso encontro dessa noite. Há aproximadamente 2 anos atrás, eu não entendia que ser conselheiro era uma função, era uma profissão, era algo que realmente tem uma robustez e um reconhecimento do mercado. Nesses últimos 2 anos, eu me aprofundei seguramente mais para entender esse movimento. E hoje eu quero clarificar o que eu já aprendi, os movimentos que eu tenho feito, que outros colegas têm feito e que já somam as diversas organizações. Então, se você nunca tinha ouvido falar sobre isso, carreira de conselheiro, nunca tinha ouvido visões como essas aqui, que são highlights, que já estão na mídia, nos meios de comunicação, eu peço para você ficar conosco, porque nós vamos trazer como ponto central como que conselheiros e conselheiras têm feito a diferença, principalmente no mundo da inovação, no mundo das startups. Então, aqui tem alguns highlights que são ponto central da nossa conversa de hoje. E trazendo muito a visão do protagonismo, eu queria trazer para vocês que existem 3 pontos chaves que nós vamos discutir essa noite. Para que a gente possa ser protagonismo desse movimento, dessa nova economia, a gente precisa de ter 3 chaves. E ao longo da noite eu vou discutir todos os pontos com vocês, trazendo a chave do posicionamento, do conhecimento e do network. Essas são 3 chaves que elas viradas, elas com intencionalidade, elas mudam o jogo. Elas mudam a forma de fazer acontecer. E é isso que eu quero trazer para vocês ao longo desses próximos minutos que nós vamos estar juntos. E agora, é muito importante a gente entender que, para além de já estarmos aqui, protagonistas, conectados, já estamos aqui conectando com o LinkedIn um do outro, conhecendo, estamos aqui numa noite para discutir um tema, técnicas que ajudam a governança de organizações, ajudam na gestão, na melhor gestão das organizações. Eu queria deixar muito clara a expectativa de para que é esse evento aqui hoje, para quem que a gente preparou esse conteúdo que foi preparado cuidadosamente por cada um de nós que fazemos parte
do time da Board Academy, que temos aí o propósito de levar governança proativa, anotem aí, governança proativa para diversos negócios, em especial as startups. Então, hoje, eu queria alinhar isso antes de tudo, porque eu acredito que a gente alinhando essa expectativa, vocês irão absorver cada vez mais esse conteúdo aí, entendendo para quem que a gente preparou esse conteúdo. Então, primeiro ponto, se você é um executivo, um gestor, um líder, é um sócio, é um diretor de uma empresa, é um profissional liberal, e que você entende que a sua experiência de longos anos de vida, ou de 5, 10 anos, ela é um potencializador para outras empresas, com ali trazer um mindset de inovação, trazer um mindset de tecnologia, trazer um mindset da sua vivência, do seu legado naquele mercado, naquele segmento, que você pode, com o seu conhecimento, somar a vida de outros empresários que muitas vezes estão sozinhos tomando decisões. Muitos empreendedores não têm alguém para poder partilhar a visão futura do seu negócio. Então, nós preparamos esse conteúdo pensando em você, que é executivo, gestor, líder, sócio, um profissional liberal, um consultor, um contador, um advogado. Cada vez mais a gente tem visto o quanto que os profissionais liberais têm feito a diferença para as organizações. Então, se você acredita que a sua experiência é valiosa, eu vou te garantir que ela é. E esse conteúdo de hoje pode te ajudar a acelerar esse movimento. Além disso, se você é um empreendedor, né, que preza aí pela sua liberdade geográfica, tem entendido que a carreira de conselheiro para startup é uma oportunidade para você continuar elevando o nível da governança em outros negócios ou até no seu próprio negócio, nós também vamos trazer bons elementos aqui. Hoje, na nossa comunidade, que já somam em mais de 300 profissionais, nós temos 30% aproximadamente de empreendedores de startups que estão conosco, que estão fazendo movimentos novos e que estão sendo, inclusive, muito atraídos por investidores por terem aplicado a metodologia do Lean Governance. Então, eu queria trazer que nós também preparamos o conteúdo para você. Também pensando assim, em você, né, que deseja começar a construir o seu legado, elevando o nível de governança e ajudando os empreendedores a alcançar seus objetivos, esse encontro dessa noite foi preparado especialmente para você. Então, se conectou com algum desses pontos que a gente trouxe, fica conosco, que eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai somar aí muito a sua experiência. Bom, o que a gente vai aprender? Como é que a gente construiu esse conteúdo? A gente trouxe alguns pontos altos desse conteúdo aqui, para que ele de fato fosse um plano prático para o seu dia a dia, para que você comece já a ser um agente de transformação após esse encontro dessa noite. Então, a gente separou em 3 partes o nosso conteúdo para que você possa construir essa visão. Primeiro, a gente vai trazer aqui o que é o conselho consultivo, o que é esse tema conselheiro que a Rafaela está comentando, que é uma nova profissão, que ela entendeu isso fazem apenas 2 anos. Então, nós vamos trazer para vocês a experiência, tanto a nossa experiência na Board Academy, quanto a experiência de diversos Lean Startup Advisors, pessoas que estão conosco neste movimento e que têm inspirado e feito a trajetória de impulsionar aí o resultado e essas organizações. Então, a gente vai explicar e vai fazer um zoom entendendo aí como é que é essa carreira. A gente vai trazer também um panorama geral do mercado da inovação para que você entenda como é que é o movimento, qual que é o tamanho dessa oportunidade, como é que os mercados estão se organizando e quais são os diferenciais e habilidades que você tem que ter para atuar nesse mercado. E, gente, o nosso compromisso é por um plano prático. A gente quer, ao final desse encontro, trazer para vocês um mapa da trilha, como é que você pode acelerar o seu movimento com esse plano prático. Então, fique conosco que até o final desse encontro nós vamos partilhar uma trilha do sucesso que eu já tenho feito, outros conselheiros aí, mais de 300 conselheiros já têm feito também esse movimento e tem dado muito certo. Então, ele pode ser uma inspiração para o seu caminho, que também quer começar a entender melhor sobre essa oportunidade. Então, pensando sobre esse aspecto da gente entender esses 3 macro temas que a gente organizou o conteúdo, eu queria trazer o seguinte:
O plano prático nada mais é que trazer para vocês como nós podemos ser a seta vermelha nesse caminho. Rafaela, já entendi que o meu conhecimento é valioso. Já entendi que existe uma oportunidade do mercado. Como é que eu faço o melhor caminho, essa seta vermelha, para ativar aceleradores desse meu plano prático? Então, é isso que a gente quer compartilhar essa noite com vocês. Eu vou compartilhar com vocês todo um processo que tem sido construído aqui, principalmente com esse livro aqui do Lean Governance, ele aqui aparecendo para vocês, ele é uma metodologia que hoje já é uma publicação, que ela está, inclusive, sendo referenciada no Brasil e no mundo, na Europa, e eu quero comentar com vocês como que essa é uma das metodologias que vocês vão aplicar no plano prático, que eu vou compartilhar logo mais com vocês. Bom, mas para que a gente possa construir esse conteúdo, eu costumo dizer que o seguinte, nós preparamos tudo com o maior carinho, acuracidade e cuidado para que esse conteúdo que você vai receber seja valioso. Mas eu preciso que você esteja com a gente, porque senão você vai estar ouvindo mais uma live, você vai estar aqui prestando atenção no celular, na Netflix, ou em outro podcast, e se você não estiver aqui concentrado conosco, você não vai absorver. Então, eu falo que a diferença dos profissionais que são intencionais e que trazem o resultado para a elevação é quando ele consegue focar. E aí, eu faço uma chamada com você. Eu estou com o nosso time da Board Academy extremamente comprometido. E o quanto você está comprometido? Se você estiver comprometida a estar aqui conosco, coloca aqui no chat para mim. Rafaela, eu estou comprometido. Eu estou com você para entender como é que é essa carreira, qual que é o caminho que pode ser acelerador, como que é essa metodologia que você acabou de apresentar, que é o Lean Governance, como que essa é uma bússola prática que eu posso já sair daqui dessa noite com insights para ser um agente transformador da minha jornada e do meu desenvolvimento. Então, eu posso contar? Ah, aqui, ó. O Luan já disse que sim. A Ana também, muito bom. Estou aqui percebendo que, olha, a Regina já também disse, ó, ok, então muito bom, agradeço vocês, que a gente possa, então, para além das conexões que nós estamos aí geograficamente conectados, e agora com as conexões do LinkedIn que vocês já colocaram aqui, eu ainda tenho o compromisso de vocês, que a gente vai aprofundar e a gente vai trazer aí os insights que vocês precisam para poder construir aí as decisões de vocês para o próximo caminho. Então, bora lá. Depois de já ter aqui o compromisso de vocês, eu quero agora já seguir para como que a gente pode construir esses insights. E eu quero começar aqui trazendo com vocês uma história que inspira, né? Eu sou uma pessoa que dentro da minha trajetória eu trouxe como um ponto central da minha visão e da minha mudança de postura ao longo do meu desenvolvimento profissional, a importância de eu ser esse agente de transformação de empresas, de pessoas, e hoje eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha história. A minha história, ela foi trilhada, né? Eu tenho aí 40 anos, eu fiz 40 anos há pouco mais de 2 semanas, e aos 40 anos, hoje, eu consigo olhar para a minha história e ver o tanto que eu tive caminhos positivos e negativos, tive caminhos em que eu tive que tomar decisões e eu tive caminhos que tiveram que ser, assim, as dificuldades desse caminho, a nebulosidade desses caminhos me fizeram mais fortes. E hoje, como um dos meus propósitos é que eu possa fazer com que caminhos de outras pessoas sejam menos nebulosos que o meu. Hoje, algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês nessa noite são coisas que eu aprendi, que eu gostaria que vocês não errassem o que eu errei. Então, por isso que eu tenho esse propósito, por isso que constantemente eu tenho esse encontro aqui, eu trago o meu speech sobre isso, nas minhas redes sociais eu trago esse ponto também, porque eu quero transformar a vida de outras pessoas que possam
ter caminhos mais leves, ter caminhos mais longevos, sem passar pelas mesmas nebulosidades que eu tive. E é dentro dessa transformação de uma vida aí trilhada aos 40 anos, eu sou muito grata a todas essas dificuldades que eu tive, e nessas minhas dificuldades eu construí uma jornada que é muito linda para mim. Ela é uma jornada que ela sempre foi feita com muita dedicação. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao estudo, à técnica, à sistemática. E aqui está um pouco da Rafaela França. Eu tenho aí 22 anos de experiência no mercado. O meu core foi construído na área de tecnologia, de gestão e principalmente na área da saúde. Hoje eu atuo como conselheira, sou empresária e também sou investidora do ramo de startups. E dentro desse movimento aí construído, uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando eu executiva, e eu fui executiva desses 22 anos, eu fui executiva por 20 anos, de uma grande rede de saúde, que é a Rede Mater Dei, e dentro dessa vivência como executiva, trilhando ali o cargo de superintendente de tecnologia e inovação, eu me conectei com diversos empreendedores, com hubs de inovação no Brasil e no exterior. Tive a oportunidade de fazer algumas imersões nos Estados Unidos, em especial no Vale do Silício, em Portugal também. E dentro dessas imersões, eu vi muitos empreendedores com ideias brilhantes se perderem. Isso virou um propósito de vida para mim, porque eu via que aquela minha jornada como executiva, quando eu tinha reuniões com aqueles empreendedores, o meu toque, a minha forma de visualizar, a minha forma de provocá-los, fazia diferença naquele negócio. E foi quando, nesses últimos 7 anos, eu já atuo como conselheira. E eu era convidada para estar como conselheira enquanto na cadeira da executiva, mas eu não entendia, há 7 anos atrás, que isso era uma profissão. Eu entendia que aquilo fazia parte de eu estar atuando para poder ajudar com o meu caminho como a executiva. Há 2 anos atrás, aproximadamente 2 anos e meio atrás, eu comecei a fazer a minha transição de carreira. E eu comecei a entender que o executivo tinha um valor, mas que eu precisava de começar a trilhar um caminho da conselheira. E que ser conselheira era uma profissão. E aí eu confesso a vocês que nesses 7 anos, eu não monetizava nos primeiros 5 anos as minhas cadeiras de conselho. Eu estava ali por ser convidada, por estar ali podendo apoiar aquelas organizações que eu estava conectada. Eu já tinha desenvolvido várias técnicas, mas eu não era a conselheira profissional. Então, nesses últimos 2 anos e meio, eu venho trilhando e desenvolvendo fortemente como conselheira. Hoje eu sou conselheira de 5 organizações, dentre elas eu tenho tanto conselhos que são no mundo tradicional, de grandes corporações, quanto conselheira também de health techs, de edtechs, e que são empresas da nova economia, do novo mercado, e eu quero compartilhar com vocês aí o que eu aprendi, que nesses 2 anos e meio, para eu poder monetizar, para eu poder entender que isso é uma profissão, eu precisava de virar algumas chaves. Então foi um novo aprendizado, e é esse aprendizado que hoje me faz, desses 5 conselhos que eu estou conectada, 4 deles são monetizados, e hoje grande parte da minha jornada é dedicada a estar apoiando organizações, a fazer esse movimento de gestão, a tomar melhores decisões, a ajudar os empresários e os empreendedores que eu estou próxima a serem melhores, a olharem para o futuro. E hoje, nesse último ano, nós desenvolvemos essa metodologia Lean Governance, porque foi a metodologia que eu e outros colegas conselheiros de startups praticávamos. E a gente, então, reuniu tudo isso no Lean Governance, que é uma metodologia hoje que eu comentei com vocês, que já vem aí fazendo impacto para centenas de organizações e centenas de profissionais que se conectaram com essa oportunidade, se conectaram com essa visão de que o Lean Governance é uma bússola prática para fazer isso acontecer. Então aí eu queria convidar vocês a se conectarem pelo LinkedIn, apontando a câmera aqui para o QR Code. Eu contei para vocês um pouquinho da minha trajetória e que essa trajetória seja aí uma inspiração para dizer a vocês o seguinte:
Há 22 anos atrás, eu era uma estagiária de uma rede de saúde, eu fui construindo toda uma jornada até me tornar superintendente executiva dessa importante rede. Hoje eu sou conselheira dela, tenho uma honra de participar aí do conselho fiscal da Rede Mater Dei e trazer para vocês que a minha virada de chave foi quando eu entendi que eu precisava de buscar conteúdos diferentes, técnicas diferentes, sistemáticas diferentes. E hoje o que eu quero mostrar para vocês aqui é os caminhos que eu usei, os caminhos que outros colegas meus têm usado para poder fazer essa experiência ser, claro, valiosa, porque ela entrega propósito para outras organizações, mas ela também reconhece o seu valor. Eu confesso a vocês que eu sempre amei ser conselheira nesses 7 anos, mas eu amo muito mais quando esses últimos 2 anos e meio eu consigo monetizar o meu conhecimento a partir dessa experiência de ser uma conselheira profissional. E é isso que eu quero trazer para vocês essa noite. E a minha virada de chave, ela acontece muito quando eu descobri que esse conhecimento e a minha experiência fazem diferença para as empresas. E aí eu quero trazer para vocês e é dentro desse propósito que hoje eu e o Eduardo Gomes lideramos uma iniciativa onde a gente respira governança corporativa no ecossistema de inovação, com todo esse nosso legado que a gente teve de vidas executivas, conectados a hubs de inovação, conectados a empresas inovadoras. Hoje nós temos como propósito base levar a governança proativa, que eu quero contar um pouco mais para vocês o que é essa governança proativa nessa noite. E hoje nós temos aí como propósito fundadores aí do Lean Governance, dessa metodologia, que realmente tem feito a diferença e que vai seguramente fazer a sua diferença também. E aqui, olha que interessante, né? Assim como eu e o Eduardo, nós tivemos um evento esse ano, que foi o Board Day, onde nós tivemos aí a premiação desses diversos conselheiros e conselheiras que já estão fazendo a diferença nessas organizações, que são pessoas comuns como eu e o Eduardo. Eu era uma estagiária há 20 anos atrás, hoje estou como conselheira, e dentro dessa jornada de dedicação, o que faz a grande diferença é você ter caminhos encurtadores, é estar do lado de pessoas que vão te fazer essa elevação. E quando hoje a gente tem aqui essa foto que rememora que são profissionais e pessoas comuns que têm feito a diferença nas organizações, em especial as organizações inovadoras, eu rememoro aqui, nós temos o Rodrigo Castro, que é um super empreendedor e é conselheiro de várias startups, a Regina Castellari também, aqui estou eu, olha, a Catarina Pum, aí temos aqui Luciana Tanuri também. Todas essas pessoas que eu estou comentando são pessoas que eram executivos, tinha toda uma jornada, alguns deles atuam ainda como executivos e já começaram essa jornada por entender que a carreira de conselheiro é uma profissão e que para que a gente consiga ser diferencial nela, para que a gente consiga ser protagonista, a gente precisa de construir um caminho. E esses aqui foram pessoas comuns que já tiveram aí esse reconhecimento de poder ajudar essas empresas que estão conosco neste movimento. Pessoal, agora, para que você entenda um pouquinho, né, Rafaela, eu estou entendendo o que você me trouxe, estou entendendo que existem muitas pessoas neste movimento, mas eu queria que vocês ouvissem. Eu queria pedir ao time da Board Academy que pudesse colocar aqui para a gente, e aí eu vou tirar aqui a apresentação por alguns minutos, colocasse para vocês e vocês ouvissem algumas pessoas que estão conosco nesse movimento. Assim como a minha história, a história do Eduardo, a história desses diversos profissionais que são pessoas comuns, outros Lean Startup Advisors estão nesse movimento. E eu queria que vocês ouvissem agora um pouco do que eles já têm feito. Coloca, por gentileza, time da Board Academy, o vídeo para que as pessoas possam acompanhar aqui conosco. Obrigada. Eis que estou lá no
LinkedIn, vejo assim, O Conselheiro, conhece? Já ouviu falar? Não. E aí eu peguei e escutei a famosa palestra do Farias, né? Eu falei, pô, eu vi o que que é isso, né? Numa quinta-feira eu escutei e falei, assim, mas como é que é isso, esse Board Club? Tem um curso, eu vi que tem. Não, é o Board Academy, vai começar amanhã. Tem 2 vagas. Eu falei, me manda aí que eu vou fazer. E aí foi que começou, sabe quando abriu um leque de opções, de coisas, de pessoas, de diversidade, de informações, Um outro mundo paralelo que tava aí. É um mundo paralelo. E aí, às vezes, você fica estagnado na sua empresa, só fazendo curso da mesma coisa que você trabalha, e você não enxerga o que está acontecendo à sua volta. Mas ainda era uma coisa muito distante para mim, né? Lá em 2020, 2021, para mim, eu não pensava nisso, né? Distante porque você não se via com idade, com experiência, não tinha muito conhecimento. O que é esse distante? Distante porque eu não acreditava que eu tivesse uma experiência adequada ou preparação, uma formação para isso. Para eu hoje me colocar como conselheira, hoje eu posso dizer, né? A Board Academy me proporcionou aí com o programa de formação e certificação de conselheiros, né? Com o programa de formação em Lean Governance. É muita bagagem e conteúdo, é muita leitura. Isso tudo me deu uma visão, uma clareza que antes eu não tinha. E aí associado ao propósito, né? Quando eu parei para olhar para dentro de mim, eu encontrei meu propósito. Aquela vontade lá de ensinar as pessoas, não é uma vontade de ensinar, eu tenho uma vontade de transformar empresas. Quando eu olhava para essa questão de conselho, eu falava assim, empresa familiar eu acho legal, essas empresas menores, pensando num conselho consultivo. Quando eu conheci esse mundo das startups, eu falo assim, poxa, por que eu não fiz isso antes, né? Então, assim, aquela coisa, se você não se movimenta, as oportunidades não aparecem. Eu recomendaria todos os produtos e vivências da Board Academy, porque ela tem trazido para o Brasil e para a América Latina uma experiência única para todas as empresas, empreendedores e conselheiros que precisam se aproximar da pauta de governança de forma simples, fluida e muito useful no seu dia a dia, de forma prática, trazendo da ideia para a execução com muita conexão e relacionamento. Muito bom! Depois de vocês ouvirem aí essas histórias fantásticas, histórias de pessoas comuns que entenderam, fizeram um movimento e já estão usufruindo desse movimento, eu disse para vocês que o objetivo era que vocês entendessem mais de histórias que inspiram, entendessem mais um pouquinho de pessoas que viram uma chamada, entenderam o movimento e já estão fazendo a diferença e já estão monetizando o conhecimento. Então, obrigada aqui ao time da Board Academy por ter colocado esse ponto. E agora eu queria trazer para vocês um pouco mais do conteúdo, trazer para vocês um pouco mais de como que a gente pode fazer esse movimento acontecer e como que ele acontece no mundo da inovação. Eu quero agora fazer um zoom sobre esse mercado e a gente ir diretamente ao ponto da metodologia, que eu disse para vocês que ela é tão importante e rica dentro desse nosso movimento. Então, trazendo para vocês aqui, primeiro, é claro que a gente já sabe que a gente vive em um cenário mundial cada vez mais acelerado, dinâmico, a gente costuma dizer mundo VUCA, muito mundo bunny. A gente tem cada vez mais surpreendido aí com as guerras, com a economia, com a política. E quando eu falo para vocês, no mundo da inovação, nesse ambiente, um cenário de extrema incerteza que nós vivemos, a aceleridade e a velocidade são caminhos assim muito mais tonificados. E aí eu costumo dizer que é o seguinte, se numa grande corporação a gente tinha um plano de longo prazo que durava ali 5 anos, dentro do mundo da inovação, longo prazo são 6 meses. E curto prazo é um dia, uma semana. Então, para que você possa estar conectado com esse mundo, você precisa de ter a sensibilidade, a calibração desse mundo ágil que precisa de ter na sua cabeça. E onde que vem o cerne disso, né? Nessas diversas incertezas da economia, cada vez mais os conselhos consultivos têm se tornado como uma característica importante para ajudar as empresas na sua profissionalização. Então, o que é isso, Rafaela? É eu ter ali pessoas sêniores que já têm um legado
que estão conectados ao meu negócio e pode me ajudar enquanto empresário, empreendedor, a tomar decisões mais adequadas. Então, esse movimento, que é um movimento que antes ele era silencioso, hoje não é mais um movimento silencioso. Eu vou contar para vocês já viram isso aqui, esses diversos highlights, mostrando que o conselheiro consultivo está em ascensão no mercado, executivos têm buscado a carreira de conselheiro, cresce o número de conselheiros independentes, demanda por conselheiros cresce em 2021, puxada por startups, empresas elevam a procura por conselheiros. Então, esses highlights, que são de importantes veículos de comunicação, Valor aqui, Diário do Comércio, Jornal Contábil, vocês veem que é o seguinte, isso não é um movimento mais silencioso. E o quanto você está preparado para fazer esse movimento? Então, quanto você está pronto para poder fazer a sua mudança para daqui a 5 anos estar atuando nessa cadeira? Daqui a 1 ano, se sentir preparado para já estar assumindo essa cadeira? O quanto que você pode usar o seu legado com técnicas e sistemáticas que podem fazer a diferença e você pode assumir uma cadeira dessa? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que nesse cenário veloz, você precisa de ter aí técnicas aceleradoras. Então, agora, eu vou rapidamente passar com vocês numa visão de mercado. Como é que é o mercado da inovação, Rafaela? Você está falando que é um mercado diferente, é um mercado que eu preciso de ter uma sensibilidade, uma calibração para entender melhor do vocabulário, da mentalidade de agilidade, para eu ter ali a visão de quais são os formatos que o mercado de inovação pede. Então, eu vou contar para vocês como é que é um pouco sobre isso. Primeiro, quero trazer que o ecossistema de inovação hoje mapeado no Brasil, segundo o Startup Base, a gente tem aí mais de 22.417 startups no Brasil. É um mercado que, nos últimos 5 anos, tem tido aí um investimento de mais de 100 bilhões de reais. No último ano, foram 20 bilhões de reais investidos neste mercado. Então, nós estamos falando de um mercado onde a gente tem uma diversidade de empresas, onde a gente tem uma enormidade dessas empresas espalhadas geograficamente pelo Brasil, e a gente tem aí um mercado que tem um investimento bilionário e que esse investimento bilionário precisa de senioridade. O que eu quero comentar com vocês é que, quando a gente olha para a visão das startups, é uma visão multirregional. A gente hoje tem um grande número de concentração em São Paulo, mas a gente tem em Santa Catarina, Minas Gerais, mas eu queria trazer para vocês uma referência. Eu tenho uma das empresas que eu sou conselheira, eu estou em Minas Gerais e essa empresa está em Porto Alegre. E muitas das nossas reuniões são remotas, aliás, a grande maioria. Em alguns momentos a gente faz a reunião presencial, mas eu tenho empresas, por exemplo, que estão em São Paulo, em que 100% das nossas reuniões são feitas remotas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que no mundo da inovação é sem fronteira essa questão. Rafaela, eu estou aqui na Bahia, como é que eu vou me conectar com uma empresa de Minas? É super possível. Tenho vários casos, por exemplo, de pessoas que estão no Sul e que são conselheiros de empresas em Minas, e assim por diante. Então, esse mundo da inovação, ele vive muito no digital, e ele já venceu a barreira da fronteira, né, de ser presencial. O presencial é importante? É sim, mas você não precisa de ter essa limitação de que assim, eu só posso atuar no meu estado, na minha cidade, não. Você pode, e principalmente no mercado de inovação, você atua muito multirregional. A outra questão é que você tem uma atuação multiprofissional. Então, por exemplo, a minha jornada ela foi toda construída na área técnica, né? Eu vim da área técnica e eu estou atuando hoje em EdTechs, em Health Techs, em empresas tech de desenvolvimento de software. Então, assim, ou seja, eu tenho aqui, usando a minha visão de especialista, mas multiprofissionais nos diversos segmentos que nós temos aqui do perfil das startups. Eu tenho colegas que são advogados, como, por exemplo, o Fabrini, e que ele atua tanto no mercado de energia quanto no mercado de varejo. Então, o que eu quero trazer para vocês é que o ecossistema de inovação, ele clama por profissionais multi.
Isso é um cross ilimitado. Você não precisa de entender assim, Rafaela, eu sou um contador, eu só vou atuar nas empresas com o ramo financeiro? Não, pelo contrário. Cada vez mais a gente tem percebido um cross nessas organizações. Então, isso também não é um limite. E eu quero trazer aqui para vocês um cerne desse nosso encontro. Por que cada vez mais os empreendedores e empresários têm olhado para os conselhos consultivos? Por que eles têm olhado pela senioridade desses profissionais? Principalmente por causa desse dado que eu quero mostrar para vocês. Hoje, mais de 50% das startups morrem ali nos seus primeiros 4 anos. 75% não chega ao seu 13º ano. Ou seja, daqui a 10 anos, apenas 25% sobrevive. Quando a gente vai olhar o porquê das razões que elas falham, a gente olha os principais motivos, que ficou sem dinheiro, não tem um produto que tenha fit com o mercado, não conseguiu competir com a concorrência, os modelos de negócio são defeituosos. Quando a gente olha para os principais motivos nessa pesquisa aqui do CBI Insights, a gente percebe que esses motivos poderiam ser sensibilizados se tivesse ali uma senioridade. As startups, elas têm avidez pelos jovens empreendedores que querem resolver o problema, mas muitas vezes eles estão ali na solução da operação, na solução do problema do mercado e esquecem de olhar para frente. E aí queimam caixa inadequado, não pensam um orçamento para um ano, não pensa como é que ele vai planejar a visão de futuro. E é por esse motivo que cada vez mais os empreendedores têm decidido a necessidade de ter aí um sênior com eles para poder ajudar nesse movimento, ter uma visão externa, e por isso, cada vez mais, tem se tornado protagonista a carreira do conselheiro para essas organizações. Vejam que eu vou trazer aqui para vocês mais uma pesquisa. A Better Governance, ela lançou essa pesquisa no ano passado, mostrando que 82%, vou fazer um zoom aqui, 82% das startups pesquisadas por elas estão em fase básica ou em desenvolvimento de governança. Ou seja, realmente está numa fase inicial. Então, só 18% tem ali algo desenvolvido, avançado. Quando a gente olha para o cenário mundial e nacional, a gente olha esses highlights que têm acontecido. Então, eu trago para vocês, startups têm investido cada vez mais em governança corporativa. Quem está dizendo isso não é a Rafael, é a Forbes, é o Valor, é o Monitor, trazendo aqui governança nas startups pode atrair mais investimento. Startups precisam investir em governança para se manter no mercado. E quando a gente olha para todo esse cenário que eu acabei de apresentar para vocês do mercado de inovação, a gente tem a certeza e a conclusão de que, ok, nós temos um número grande, uma oportunidade importante, mais de 22 mil startups no Brasil. Cada dia surgem mais outras novas ideias, mais novos negócios, outros morrem. Nós temos um investimento bilionário, né? Só no último ano foi 20 bilhões, mas nós tivemos desde 2017 mais de 100 bilhões investidos. Nós temos aí 25% das startups que não sobrevivem ao primeiro ano, que eu contei para vocês. 75% delas não chegam ao seu 10º ano. E a gente tem aí 82% das startups que estão em fase inicial de governança. Então, gente, eu costumo dizer assim que é um alinhamento de astros que nós estamos vivendo no mundo da inovação com a nossa senioridade. Eu tenho a certeza de que as startups precisam de você, que tem um legado, que tem uma experiência, que tem a condição, já tem uma vivência de dizer para aquele empreendedor, vai por aquele caminho, pensa naquela aliança, traz esse outro ponto aqui para sua decisão. E os empreendedores, eles têm clamado por essa necessidade de ter aí visões mais sêniores, visões mais antenadas de como eles podem desenvolver isso. Então, depois de trazer essas highlights para vocês, eu queria também trazer assim, Rafael, ok, entendi, mas como é que funciona essa governança por dentro das startups, para que vocês tenham mais clareza sobre isso, né? É primeiro importante vocês entenderem que existem 2 mundos. O mundo tradicional das grandes corporações e o mundo da nova economia.
O mundo da nova economia, das startups, ele é um mundo mais informal, as decisões são mais dinâmicas, ele é um mundo mais ágil, as ferramentas são mais práticas, as agendas são mais curtas, com maior frequência. E aí, ao contrário do mundo tradicional, que a gente está acostumado, né? A gente que é executivo, que a gente é gestor, líder, consultor, a gente está muito acostumado com o mundo tradicional. E muito se fala de governança para esse mundo tradicional. O que nós queremos trazer para a pauta de vocês essa noite é que vocês precisam de entender como que é a governança na nova economia, com um novo vocabulário, com novas ferramentas, com outras sistemáticas, com coisas que vão te levar direto ao ponto. Então, é por isso que vocês precisam de entender que existem habilidades diferentes, comportamentos diferentes, que vocês precisam de drivar nesses dois mundos. Além disso, como é que funciona, né? Você precisa de ter ali habilidades como ter a visibilidade holística do negócio. Você não pode ser só o especialista, você precisa de ter uma visão de negócio. Você tendo a visão ali do negócio, com a visão do dono do negócio, você ajuda aquele empreendedor a olhar para fora. Então, você tem que ter a habilidade também de ser um conector de alianças, ser um conector de oportunidades, ajudar esse empreendedor a olhar para frente. Além disso, o que a gente mais percebe é a atuação nesses conselhos acontecendo de modo remoto, a sua grande maioria. E muitas vezes, em alguns casos dos meus conselhos, eu faço essas agendas fora do horário comercial, que, inclusive, é uma demanda, porque eu tenho outros colegas conselheiros que estão comigo como pares ali no conselho e que eles são da vida executiva. Então, eles só podem depois das 18 horas. Então, a gente tem aí essa flexibilidade de organizar as agendas do conselho. Essas agendas, elas acontecem ou semanais, ou quinzenais, ou até mensais, que é o mais comum nas startups, são as quinzenais. É o modelo que eu mais tenho percebido. Os meus conselhos, eu tenho alguns modelos que são semanais, outros quinzenais e outro mensal. Então, eu monto minha gestão de portfólio de empresas que eu apoio, para a gente poder ter ali essa organização de entrega também, porque o conselheiro, ele tem que ter uma entrega. Por isso que ele se torna valioso para aquela empresa. E quantidade de conselhos, né, gente? Eu, por exemplo, recomendo que vocês estejam ali no máximo em 4, 5 conselhos, mas tudo depende da sua disponibilidade de tempo. Hoje, por exemplo, eu estou em 5 conselhos. Uma das startups que eu estou está demandando muito do meu tempo. E eu tenho já feito um processo de transição em um conselho. Então, eu vou ficar com 4 conselhos. Eu entendi que esse é o melhor formato. E eu estou indicando outra pessoa para estar no conselho dessa minha outra startup que eu hoje estou. Então, o que eu quero trazer para vocês é que essa rotina depende muito do seu tempo disponível. Até então, eu estava com 5, e eu comecei a ver que eu precisava de fazer transição em um para entregar melhor. Então, isso é uma necessidade que varia, mas você vai ter esse discernimento a partir do momento que você começa a desenvolver o trabalho, a fazer o esforço acontecer. Então, essa é um pouco da rotina do dia a dia. Normalmente, as reuniões em startups são ali de 1, 2 horas a cada quinzena, e aí você consegue ter, no máximo, ali, dedicação de 10 horas por mês a um negócio. Então, normalmente, nos meus conselhos, eu dedico de 4 a 10 horas, dependendo deles, dependendo do esforço, e também da maturidade da empresa. Isso é um ponto muito importante também. Então, quis compartilhar aí com vocês um pouquinho como é que funciona isso. Agora, trazendo para vocês um pouco sobre como é que funciona a remuneração nesse mercado, né? A gente tem 4 principais modelos. A gente tem a contrapartida financeira, que é mensal, ou por ano, ou por reunião. A gente tem a valor por participação de resultados da empresa, de uma frente, às vezes de uma frente de faturamento, de uma frente de redução de estoque. Depende ali daquilo que você delimita como resultado. Você pode também estar como equity, é muito comum nas startups, eles converterem o conselheiro em equity. Isso tem sido porque, às vezes, ele tem ali um budget enxuto, então, normalmente, ele começa, às vezes, ali, dependendo do seu smart money, anota aí para depois você pesquisar um pouco mais sobre isso, dependendo do seu smart money, você pode ter um equity aí elástico ou mais enxuto, dependendo ali de como você pode somar o negócio.
E a gente também tem o sem custo, que é o que a gente chama de pro bono, por status, por aprendizado. Inclusive, vários colegas meus, assim como eu também, comecei como pro bono em alguns movimentos. Hoje eu estou como pro bono em uma das startups que eu estou, porque eu estou mirando o equity dela. Eu já sei o business, e hoje, como eu sou investidora também desse mercado, eu também atuo fazendo esse processo, porque eu comecei a aprender a gerir portfólio, a gerir investimento a partir desse processo. Mas, gente, eu confesso a vocês que tem toda uma ciência para isso, que eu tenho cada vez mais aprendido e me profissionalizado nessa questão. Então, essas são as diversas formas de remuneração, mas eu queria comentar com vocês que nós trouxemos aqui também alguns elementos. Essas aqui são algumas pesquisas que o mercado traz, trazendo aí quais são as remunerações mais previstas para conselheiros, né? E eu gosto muito dessa pesquisa aqui do IBGC, onde ela mostra aqui que a maior parte dos conselheiros estão assim acima entre 10 a 15 mil por mês. Hoje, dos meus 4 conselhos que eu estou dentro deles, que são remunerados, porque um deles não é remunerado, eu estou nessa faixa entre 10 e 15 mil reais por mês. Então, eu confesso a vocês que, assim, isso é uma grande oportunidade. Só que eu precisei de virar minha chave, eu precisei de virar minhas técnicas, eu precisei de ajuda, e eu quero aqui trazer para vocês aqui esses insights de como esse caminho ele foi mais leve a partir do momento em que eu me aprofundei nas técnicas. Então, imaginem aqui que entre 10 e 15 mil você tem aí uma boa remuneração que você pode construir. É claro que você não constrói isso do dia para a noite. Contei para vocês que dos meus 7 anos como conselheira, eu monetizo tem 2 anos e meio, e foi uma monetização crescente, né? Você vai aprendendo a gerir seu portfólio, você vai aprendendo a fazer esse movimento, e aí depois você fica craque e começa aí a fazer, eu troco uma empresa pela outra, porque é importante vocês saberem que o mercado de governança e de conselheiros e conselheiras, ele é rotativo. Isso é saudável para o mercado. Então, hoje eu estou numa organização, daqui a 2 anos, 3 anos, é importante ter ali uma oxigenação do conselho, e a gente vai ali sendo indicado para o outro. Então, eu já fiz algumas trocas ao longo dessa minha jornada, principalmente dessa minha jornada profissional. Então, eu queria trazer para vocês esses elementos, mas existe um detalhe que eu também quero compartilhar. Isso foi um grande aprendizado. A gente não alcança a cadeira do conselho entregando currículo, batendo na porta das empresas, aplicando para vagas, é muito diferente esse movimento. Tem uma pesquisa que mostra, da New Executive Search, que ela mostra para a gente que 91% das vagas de conselho são preenchidas por indicação. E, gente, impressionante. Comigo, desses 5 conselhos que eu estou, 4 deles foram com muita indicação. Um deles eu intencionei para ele acontecer, mas 4 deles foram indicações. Então, sim, vocês precisam investir em networking. Vocês precisam, esse aqui é uma chave da noite, anota isso daí, porque isso aqui, quando eu virei essa chave, eu virei que eu precisava de entender que o meu networking, ele era limitado, eu era uma executiva na área da saúde, e o meu networking era assim, eu precisei de virar a minha chave, e eu fiz o meu networking virar assim. E hoje eu cada vez mais, eu não fico assim, meu networking está aqui limitado a uma planilha de Excel, meu networking está aqui na minha lista de contatos. Não. Eu estou sempre em movimentos para poder potencializar cada vez mais meu networking, porque é isso que vira a sua engenharia desse novo mundo de atuar como carreira de conselheiro. Então, eu queria trazer esse ponto-chave para vocês. E aqui, vejam que interessante, são 2 ativações pelo LinkedIn, de pessoas que fizeram diretamente a mim, Rafaela, trazendo a necessidade dessa função de conselheiro profissional. Esse aqui foi de uma consultoria americana, que ele está proativamente atuando com algumas conselheiras, ele está deixando no pipeline de algumas empresas, e assim como tem headhunter para cargos executivos, cargos de gestão, liderança, existe também headhunter de conselheiros. Então, esse aqui foi esse caso desse profissional que me contatou, eu fiz a entrevista com ele. E esse outro caso foi para poder atuar no conselho de inovação, e essa diretora de RH me conectou pelo LinkedIn, ela
por uma indicação que alguém fez para poder entrar no meu LinkedIn, ela me conectou. Nós fizemos todo um processo de seleção e hoje eu sou conselheira dessa empresa e estou aí ajudando o Conselho de Inovação dessa organização, que é uma empresa de tecnologia. Então, o que eu quero trazer para vocês é que é muito prático e real. E aí, eu quero ainda trazer mais luz. Rafaela, já entendi o tamanho do mercado, entendi que é um mercado bilionário, que investe, entendi que eu tenho que ter técnicas, mas essa carreira de governança da inovação é limitada à cadeira do conselheiro, porque eu posso não querer ser conselheiro. Então, eu quero mostrar para vocês que existem outras oportunidades e que também são oportunidades que você pode usar aí para desenvolver o seu próprio plano de desenvolvimento profissional. Então, a carreira de governança da inovação te permite, sim, assumir como um conselheiro de uma startup, de um negócio inovador, de uma pequena e média empresa. Então, muito do que a gente está trazendo aqui se aplica às pequenas e médias organizações também. Agora, você pode assumir uma cadeira num comitê de inovação, como é o meu caso. Então, você pode estar dentro de um comitê de inovação da sua própria empresa, que você está aí como gestor, como líder, como executivo. Uma outra ponte é você pensar isso como um mentor. Eu posso atuar como um advisor, como um investidor. Eu, por exemplo, quando eu comecei como conselheira, eu nem imaginava que eu ia ser investidora. E eu tenho me apaixonado. Quando eu entendi que o meu smart money é valioso, eu entendi que eu poderia ser investidora desse movimento. E aí eu comecei a drivar pontos nessas empresas e vi resultado. Então, você vai se descobrindo neste novo mundo, nesse novo processo. Ou você pode estar melhorando ali como founder de startup a sua atuação nessa carreira, trazendo ali repertório para o seu negócio, trazendo ali uma preparação do seu negócio para ser investido. Cada vez mais os investidores têm entendido que a governança é atração de investimento. Eu, por exemplo, quando eu invisto, eu hoje, olha, essa empresa tem governança, então eu já tenho mais segurança. Essa empresa não tem governança, eu tenho que entender como é que eu vou fazer aquilo acontecer. Se eu não vejo um caminho, eu não invisto. Então, eu quero trazer para vocês que os founders, por isso que hoje mais aí de 30% dos mais de 300 profissionais que estão conosco na Board Academy, no ambiente específico de inovação, são profissionais que são founders que estão entendendo que eles precisam de usar isso a favor. Além disso, gente, você é um gestor de inovação da sua empresa, quer saber ter mais assertividade ali na sua decisão de quais startups adquirir, de como é que eu avalio o melhor movimento ali para aquela fase que a minha ideia está. Então, são possibilidades que você também pode atuar. E uma coisa que é muito interessante, muitos consultores têm usado da nossa metodologia, que eu já vou daqui a pouquinho apresentar para vocês, muitos têm olhado para essa metodologia e colocado ela no seu framework de entrega de consultoria padrão, às vezes uma consultoria estratégica, uma consultoria de negócios, ele coloca o que ele aprende conosco no Lean Governance, ele coloca mais esse skill da governança da inovação. Então, agora, depois da gente já seguir aí, eu tenho certeza que você já tem aí alguns insights, eu quero mostrar para vocês o melhor caminho. O melhor caminho que ele foi, inclusive, ele é construído, esse melhor caminho, por uma grande bíblia do mundo da inovação. Não sei se vocês conhecem, o Eric Ries, ele tem essa obra que é o The Lean Startup, e o Eric Ries, ele me inspirou nós que somos do time Lean Governance, a redesenvolver isso, porque ele fala que, assim, a gente, nas grandes empresas, a gente conhece já quais são as melhores práticas, quais são os caminhos de gestão, mas quando o tema é inovação, a gente ainda está no escuro, a gente ainda tem muito para aprender. E foi por isso que a gente hoje, na Board Academy, trouxe a ressignificação da governança. A gente trouxe a importância da gente olhar para a governança proativa, entendendo que ela antecipa tendência, que ela previne riscos e que ela ilumina e pavimenta o caminho do futuro das organizações. E quando a gente faz um zoom para ser uma governança proativa e não aquela governança passiva, né, que fica ali só recomendando, palpitando, o famoso palpiteiro, né? A governança proativa, ela está ali sendo de fato uma protagonista para o desenvolvimento do caminho futuro das organizações. E é dentro desse movimento que nós desenvolvemos
inspirado no The Lean Startup. Se você não leu o The Lean Startup, que é a startup enxuta, anota aí para você ler, que é do Eric, e ele é um caminho disruptor, assim, né? Eu falo que quando eu saí do mundo executivo completamente e entrei para o mundo da inovação de forma imersiva, o The Lean Startup foi uma grande chave para mim, a obra do Eric, e ela foi uma grande chave para o Lean Governance Canvas. Nós, na Board Academy, e em especial no Lean Governance, nós desenvolvemos essa metodologia que ela é a bússola prática. Ela é você avaliar quais são as fases em que aquele negócio inovador, aquela ideia está, aquele ponto está, e a gente olha para aquela ideia e a gente desce no que deveria estar sendo preocupação, deveria ser pauta para aquela fase daquele negócio. E a gente olha com técnica. Então, para cada um desses itens aqui, pilares de estratégia de sociedade, pessoas e recursos, propriedade intelectual, a gente faz um zoom, entendendo o que eu deveria me organizar naquela fase. Então, essa aqui é um mapa da trilha. Para você que quer ser conselheiro, para você que quer aplicar na sua consultoria, para você que é um founder e quer aplicar na sua empresa, você consegue, através da metodologia, dessa técnica que nós desenvolvemos, ser mais preciso, assertivo, ser aquela seta vermelha que eu comentei com vocês. Essa nossa metodologia já é um caso de sucesso e já tem impactado centenas de empresas, como eu comentei. Essas aqui são algumas das startups, como a da Novo Agro, da Wally Ventures, da Varejo Ventures. A Destock é uma startup que são startups que são premiadas por terem aplicado o The Lean Governance, o Lean Governance nas suas estruturas. Então, o que eu quero trazer aqui, como a Certificafé, como a Meliva, você deveria já estar olhando para esse mercado como uma oportunidade. E eu fecho essa pauta de trilha do sucesso. Como é que, Rafaela, eu entendo que isso é a minha trilha do sucesso, depois que você me trouxe todos esses inputs aqui nessa noite? Existem 5 passos que eu recomendo que você crie na sua jornada intencional do desenvolvimento para essa carreira. Esses 5 passos, eles são as chaves, né, do posicionamento, do conhecimento e do networking. Então, você precisa de entender do negócio. Você precisa se especializar no ecossistema de inovação para calibrar ali esse ponto. Você precisa de viver a ambiência. Não existe mudança de comportamento se você não viver a ambiência. O conteúdo que você aprendeu, que você fez lá na sua faculdade, na sua especialização, no seu MBA, no ano passado, já não vale mais hoje. Ele já precisa ser atualizado. Então, você precisa ter um ambiente que se mantenha sempre ativado. Então, é isso que muda o comportamento. Então, se você quer construir esse caminho, você precisa de se manter constantemente ativado. E um ponto para você fazer isso acontecer através do networking, é através do networking que te leva para eventos de inovação, é através do networking que te leva para eventos que vão trazer pautas para essa discussão, é através do networking que vai te indicar para uma cadeira do conselho. Como eu disse, 91% das vagas de conselho são assumidas por indicação. Então, se eu pudesse dizer para vocês nessa noite, o ponto mais alto é: usem o Lean Governance Canvas como uma bússola prática. E usem essa trilha do sucesso para desenvolver o seu programa de desenvolvimento individual aí, de como você vai fazer essa trilha acontecer. Eu disse para vocês que eu queria entregar algo de valor. E hoje eu fecho essa parte aqui mostrando para vocês que vocês deveriam seguir essa trilha com intenção. Então, agora, vocês podem estar se perguntando assim: Rafaela, já entendi que eu tenho que começar a fazer esse movimento, mas como é que eu posso acelerar isso na minha jornada? Como é que eu posso fazer isso acontecer na minha jornada? Então, eu quero aqui, para além de compartilhar com todo o meu carinho o que eu aprendi, e por isso trouxe essa visão do ecossistema, trouxe para vocês a nossa experiência, o dia a dia, por dentro dessas organizações. Eu, junto com a Board Academy, eu e o Eduardo Gomes,
lideramos uma iniciativa que, ok, para poder fazer essa trilha acontecer, como que eu posso ser um acelerador na vida de pessoas, na vida de organizações? E hoje um propósito da minha vida é fazer isso. E dentro desse objetivo, eu quero agora pedir a permissão para apresentar para vocês como é que a gente tem feito a aceleração da vida de diversos profissionais. E que pode ser a sua aceleração, pode ser a sua velocidade. Porque uma coisa, gente, é a gente fazer no nosso tempo. Uma outra coisa é você fazer com quem já fez, com quem todo dia está te nutrindo de oportunidades para que você possa acelerar essa jornada. Nós, na Board Academy, hoje temos um programa que ele foi especialmente desenhado para essa aceleração. É importante que vocês entendam quem é a Board Academy, né? Então, rapidamente contando, nós somos uma EDTech de formação, desenvolvimento de profissionais, de conselheiros. O nosso DNA é trabalhar técnicas de governança que acelerem os profissionais para este movimento. Nós somos hoje mais de 13.600 board members em 10 países, então estamos conectados aí com a Alemanha, com a Turquia, com a Índia, com a Espanha, além do Brasil. Dentro desses mais de 13.600 membros, a gente tem diversos programas, porque a gente entende que para cada necessidade, a gente tem que ter ali drivers específicos, entregues individualmente para cada pessoa. E que, de fato, transformem a vida dessa pessoa. Então, a Board Academy tem diversos programas, diversos formatos de entrega, e dentro desses formatos, a gente tem um programa especialmente para os movimentos de inovação, que é o Lean Governance, que eu tenho aí comentado com vocês desde o início dessa nossa noite. O Lean Governance, ele é uma metodologia, ele é um programa hoje, que foi desenhado, inspirado e muito na visão prática. Nós usamos aí as melhores tendências e ferramentas dessas diversas universidades aí, que são universidades e escolas de negócio, que impactam o mundo dos negócios e que a gente trouxe para a nossa metodologia como hard skill para fazer acontecer. Além disso, a gente traz para o nosso programa o foco completo em experiência prática, porque a gente acredita que é a experiência prática que muda o jogo, que é a experiência prática que muda o seu comportamento e vira o agente transformador. O programa ele foi desenhado exclusivamente para quem quer atuar no mercado de inovação. E lembrando que o mercado de inovação hoje cada vez mais tem integrado ao mundo tradicional. As grandes corporações têm investido em startups, as grandes corporações têm investido em negócios inovadores para construir esse modelo de integração. Então, eu falo assim, o Lean Governance, ele tem impactado o mundo dos negócios. E ele foi desenhado para, principalmente, executivos, profissionais, líderes que estão em transição de carreira e querem se tornar aí cada vez mais proficientes para atuarem com o seu legado, com o seu conhecimento para ajudar as organizações. Ele foi pensado para profissionais liberais, contadores, médicos. É impressionante, a gente já teve alguns médicos e temos alguns médicos conosco neste movimento, que querem atuar como conselheiros. Então, temos ali consultores que querem atuar como conselheiros e, principalmente, empreendedores, empresários que querem melhorar aí melhorar os seus instrumentos, os seus ferramentais, né? Investidores que desejam aperfeiçoar a instrumentalização dos seus investimentos. Então, o Lean Governance ele foi desenhado para esses profissionais. Especialmente, no nosso programa, nós temos 12 meses de atuação. Nesses 12 meses de atuação, a gente tem 30 dias, os primeiros 30 dias, primeiro mês, nós temos 8 encontros, que são ao vivo e online, e nesses 8 encontros a gente faz uma imersão, é como se a gente pudesse dar aquela velocidade, a gente quer te transformar em 30 dias com o pilar da metodologia, com os pilares da governança. Então, a gente tem 8 encontros ao vivo e online com experts que vão te trazer ali, uma elevação de patamar em 30 dias. A gente precisa de ser ágil, a gente precisa de ser veloz. Mas você já tem, a partir desses 30 dias, os encontros gravados na plataforma, com ferramentas que são atualizadas constantemente,
com todo um toolkit que a gente prepara para que você tenha instrumentos aí para poder atuar. A partir desses 30 dias, você já se sente mais empoderado para essa atuação, para começar a fazer essa sua experiência. E a gente, além de ter toda essa plataforma na Board Class, com todos esses encontros são gravados, além disso, a plataforma já contempla mais de 50 horas gravadas de conteúdo. Você tem mensalmente conosco um encontro, que é o Lean Board na prática. O Lean Board na prática, a gente vai sempre trazer ali profissionais com experiência em governança para aprofundar na prática, fazer um network massivo ali. E é nesse encontro em que a gente reúne aí a comunidade de mais de 300 profissionais que estão atuando com governança na inovação. Então, pensando sobre esse aspecto, nós preparamos um ecossistema de soluções. Nesse ecossistema de soluções, a gente acelera o seu conhecimento. Em 30 dias, você já tem acesso à metodologia, à sistemática, ao toolkit. Então, você já tem ali uma celeridade desse processo. Além disso, você fica conectado a uma comunidade que te ativa diariamente. Ela te ativa através do LinkedIn, através do WhatsApp. A gente tem sistemáticas que vão te ativar aí no desenvolvimento do seu comportamento, que vão te ativar em conhecimentos contínuos, em conteúdos contínuos, porque, gente, no mundo da inteligência artificial que a gente está vivendo, a gente precisa de estar antenado. A gente hoje, por exemplo, nessa comunidade, a gente discute sobre meta conselheiro, sobre o conselheiro assumindo ali a vaga por uma máquina, por uma IA, e isso tem acontecido no exterior. Então, como que você tem que estar preparado para isso? Para ter ali no seu par, dentro do conselho, uma máquina. Como que você pode usar essa máquina a seu favor? Então, isso tudo são coisas que a gente discute na comunidade. E a gente tem um fator crucial. Cada vez mais a Board Academy tem se tornado um atrativo para headhunters, um atrativo para empresas que querem trazer profissionais proficientes. E a gente tem sido buscado por diversas organizações. A gente já tem aí mais de 100 organizações em que a gente conectou conselheiros a startups. O que eu quero trazer para vocês é: as empresas nos demandam, os headhunters nos demandam, porque nós temos um banco de talentos. E você pode estar nesse banco de talentos. Então, essa conexão, ela também tem trazido aí muita experiência positiva, muitas oportunidades de negócio. E como é que funciona o nosso programa, né? Nós temos aí um conteúdo imersivo, a gente roda em 2 modalidades, a gente tem edições que rodam terças e quintas de 19 às 21h30, e temos edições que rodam aos sábados de 8h30 às 13h30. E aí a gente tem, em cada uma desses encontros imersivos, são marcados com antecedência para que você possa se programar, e caso você não possa assistir, você pode assistir através da nossa plataforma, da Board Class, onde as aulas são gravadas, e você tem acesso a todo o material atualizado, a todo o material didático, com o toolkit, com toda a metodologia e com, principalmente, o acesso à comunidade. E você tem acesso por 12 meses, porque a gente acredita que nos primeiros 30 dias, sim, você muda de patamar. Agora, o que vai realmente lapidar os seus próximos meses são os seus 12 meses de vivência dentro da comunidade. Que a gente tem aí a prática mensal do Lean Board na prática, onde a gente traz ali 2 horas, onde a gente traz um profissional com experiência para poder trazer ali um aprofundamento de governança, trazer uma ativação do networking e poder ser ali uma nutrição da sua habilidade constante aí por desenvolvimento na causa da governança. Então, o nosso programa ele tem esses 3 pilares. Aqui são os conteúdos que a gente traz no programa. Nos 6 primeiros encontros, a gente traz os pilares da governança voltados para o framework e para a metodologia que eu mostrei para vocês, que é o Lean Governance Canvas. A gente fala de propósito, a gente fala de cultura, a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre organização jurídica, gestão de sócios, gestão de riscos. Esse é um tema extremamente sensível no mundo da inovação. A gente fala como é que funciona o conselho, quais são as habilidades que você precisa, os seus papéis, e a gente fecha falando sobre fontes de investimento. Depois desses 6 primeiros encontros, a gente faz 2 encontros muito práticos, com uma turma extremamente seleta, uma turma pequena, onde a gente acompanha ali da teoria à prática e a governança em ação.
é onde a gente traz um case de uma startup, um founder, para contar como é que ele fez, você faz ali uma experiência contando para ele, e a gente também troca a cadeira. A gente coloca você como conselheiro e com estudos de casos a gente simula como é que você atuaria ali como conselheiro. Então, assim, como a gente diz, o DNA é muito prático. Então, a gente tem hoje esses facilitadores dentro do programa, que são experts que respiram a governança no mundo da inovação, onde eles trazem técnicas, eles trazem ali, e você vai poder interagir com eles, vai poder fazer perguntas, vai poder trazer ali compartilhamentos de histórias e, com certeza, fazer uma cocriação fantástica para poder construir esse seu conhecimento. Então, para que a gente rememore, todo o nosso programa ele é em cima da metodologia, uma metodologia extremamente prática, one page, uma bússola prática para você fazer isso acontecer, que é o Lean Governance Canvas. Além disso, você tem acesso a um toolkit, a uma caixa de ferramentas com mais de 30 templates. Hoje, aliás, já estão mais de 40 templates, porque constantemente isso vai mudando, é por isso que você tem acesso por 12 meses. A esse conteúdo atualizado, onde você tem ali ferramentas práticas, contratos, você tem ali matrizes que você usa de gestão de risco, você tem ali possibilidades de agendas de conselho que você utiliza como sugestões para você implementar no seu conselho, implementar na sua empresa. Então, assim, o que nós queremos é, de fato, ser um agente acelerador da sua jornada. E é por isso que a gente usa as nossas práticas e as práticas de toda a comunidade, a gente vai incrementando nas rotinas que estão no toolkit que você tenha disponível ele por 12 meses. E claro, o que vai fazer a sua mudança é a sua ativação, no mínimo mensal. Então, no mínimo uma vez por mês, a gente está junto por mais 12 encontros para fazer um Zoom, para simular agendas de conselho, porque a gente acredita que a prática eleva o nível. E é por isso que todo o nosso programa ele é construído baseado aí em excelência. E a nossa excelência, ela é finalizada aí com um certificado que nos seus primeiros 30 dias, você concluindo ali todas as atividades, você tem o certificado de Lean Startup Advisor. É um certificado BED, reconhecido aí nacionalmente e internacionalmente, em blockchain, para que você possa aí ter a certificação e poder demonstrar aí para as empresas que você vai se conectar como um importante valor aí, um badge da sua conquista. Como eu comentei, a comunidade do LinkedIn, do WhatsApp, te ativando constantemente é uma das nossas maiores riquezas. E eu quero reforçar com vocês que o diamante da noite é quando hoje a Board Academy é uma referência para empresas, para os headhunters, e a gente criou um programa que é o Tailor Made Board, e que você, estando conosco dentro do programa, você tem acesso a ele. Você faz um assessment, colocando suas habilidades, sua jornada, etc., e a partir das necessidades, das vagas que os headhunters nos colocam, das ativações dos hubs de inovação, tendo a necessidade, a gente faz o cruzamento entre as habilidades que o conselheiro está conosco com as habilidades solicitadas nessa vaga, e a gente, então, recomenda conselheiros. Então, a gente tem vários programas, a gente tem um programa que, inclusive, ele já é um sucesso, é um case de sucesso com a FCJ. A gente hoje, a FCJ é a maior venture builder do Brasil. Nós temos no ecossistema da FCJ mais de 200 startups, e a gente já tem apoiado a FCJ com diversos conselheiros que a gente recomenda. Essas aqui são algumas das startups que nós já temos conselheiros atuantes aí dentro dessas startups, usando o método Lean Governance, fazendo acontecer nos diversos ramos. Esses aqui são alguns dos nossos conselheiros que já estão fazendo a diferença na vida dessas empresas, desses empreendedores, e eu confesso a vocês que você pode ser o próximo a estar aqui, desde que você esteja nesse movimento acelerador conosco. É por isso que no programa Lean Governance a gente traz tudo para ser direto ao ponto. A gente traz como um ponto ser atualizado, ser conectado, e a gente tem que trazer frameworks, práticas, sistemáticas, porque é isso que te eleva, porque você já tem aí um grande ganho que é o seu legado, que é a sua experiência. Mas isso tem que ser somado, isso tem que ser lapidado com ferramentais, com instrumentos, e é isso que a gente traz dentro do programa. As aulas são ao vivo, porque a gente acredita que essa troca
cria a conexão e a sinergia com profissionais experts, e você tem a liberdade de fazer de onde você estiver, de qualquer lugar, você se conecta conosco pelo Zoom, nos dias programados, e você troca conosco. E nessa edição a gente tem uma condição super especial. Rafaela, eu perdi uma aula, eu quero fazer na próxima edição. Você pode fazer na próxima edição, você pode assistir a aula gravada, isso tudo são possibilidades que a gente traz dentro do nosso programa. Mas, principalmente, é o poder da rede que a gente cria, do relacionamento de boas práticas, as indicações ali, o poder das conexões e do networking, é o grande ganho que a gente traz hoje com a comunidade Lean Governance. Então, o que eu quero trazer para você essa noite é que eu espero que você já tenha feito aí várias anotações para mudar a sua jornada, mudar o seu movimento, e que você pense assim, Rafaela, entendi tudo isso. Entendi, inclusive, que eu preciso de ter um agente acelerador para poder me motivar todos os dias, para poder estar aqui palpitando e me nutrindo da necessidade de eu construir os meus próximos anos, o meu próximo passo como carreira de conselheiro, ou o meu próximo passo como um consultor mais proficiente. Então, o que eu quero trazer para vocês é que é o seguinte, na nossa jornada, tudo é feito com muito cuidado. Tudo é feito pensado em que quem dera eu, Rafaela, tivesse tido acesso a um conteúdo desse há 7 anos atrás. Sem dúvida nenhuma, meu patamar, meu portfólio de empresas estaria outro. E é por isso que hoje eu tenho o propósito de mudar a sua jornada, de mudar a jornada de cada um de vocês, de ser um agente transformador na sua jornada. É por isso que hoje nós, da equipe Lean Governance, temos esse propósito de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque eu não quero que você demore 7 anos e meio para poder fazer essa jornada acontecer. Eu quero que você esteja em outro patamar daqui a 30 dias. Eu quero que você construa daqui a 6 meses um novo plano. Eu quero que você daqui a 1 ano esteja já com a sua gestão de portfólio. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nessa jornada cuidadosa, nós temos também o cuidado de escolher as pessoas que estão no momento certo para estar conosco nesse movimento. E eu confesso a vocês que naquela minha jornada de diversos caminhos que eu tive, pode ser que você não esteja no momento certo, pode ser que o Lean Governance não é para você neste momento. Agora, pode ser que sim, você tem que tomar a decisão hoje. Então, a gente no Lean Governance tem discutido cada vez mais estratégias de como que a gente pode fazer entregas individuais pensando em cada profissional que estão conosco. E é por isso que, Rafaela, já entendi, eu quero esse agente acelerador, eu já entendi que isso pode contribuir muito para a minha jornada daqui a 30 dias, daqui a 6 meses. Então, como que a gente faz esse movimento dentro da Board Academy? Através da qualificação. A gente entende que, com o nosso conhecimento hoje, a gente sabe que o Lean Governance, ele é para todo mundo. Mas nem todo mundo é para o Lean Governance. E é por isso que hoje a gente tem uma inteligência com o nosso time de especialistas, que ele faz um processo seletivo de qualificação, onde ele entende assim, as pessoas com essas habilidades, ela tem hoje condições de estar conosco nesse movimento? É o momento dela? Se não for o momento dela, a gente, inclusive, nosso time de especialistas te orienta. Olha, a gente acredita que o seu próximo passo deveria ser um outro programa da Board Academy, ou nós acreditamos que o seu passo é esse. A gente tem hoje uma habilidade de trazer ali os primeiros passos daquela trilha de sucesso. E é por isso que hoje o nosso processo, para que você esteja conosco, que a gente consiga fazer uma entrega individual, é através de uma aplicação. Você faz uma aplicação, com o nosso time, a gente qualifica, entende se as suas habilidades estão no tempo certo do Lean Governance. Para você fazer essa aplicação, você não tem custo, você aplica para a gente poder conhecer o seu perfil, e a partir do seu perfil, a gente traz um feedback muito rápido para vocês, através do nosso time de especialistas, dos nossos experts, que vão te dizer, é o seu caminho, vamos continuar ou não. O seu caminho deveria ser construído por um outro movimento antes de chegar no Lean Governance. Então, gente, esse movimento, ele precisa de ser cuidadoso. E é por isso que eu convido você que entendeu que
ter acesso à plataforma Lean Governance, aos experts, ter acesso hoje a essa comunidade de mais de 300 profissionais, ter acesso a poder ser indicado e recomendado para conselhos de startups, para conselhos de pequenas e médias empresas, de organizações. Se você entendeu que tudo que a gente contou aqui, que são agentes aceleradores, cria aqui, o nosso time vai compartilhar aqui no chat o nosso link para você se aplicar. Para você fazer essa aplicação, ela é muito rápida, dura mais do que 2 minutos, é muito rápida, onde você coloca ali alguns inputs e a gente rapidamente, com o nosso time de experts, qualifica e te dá o retorno. É o seu momento ou não. O seu momento, ele vai ser construído em um outro formato. O que eu quero dizer para vocês é que a nossa responsabilidade é muito grande. Quando a gente quer te transformar, a gente precisa de saber se está no seu time essa transformação. E é por isso que o nosso método é através dessa qualificação. E é por isso que, se você entendeu que faz sentido, aplica. Aplica que nós vamos te dar o retorno logo aqui a seguir, para que você possa trazer aí um novo ar para você apoiar as empresas ao novo rumo aí, a potencializar resultados através da sua sistemática, com o seu legado, mas potencializado aí com o Lean Governance, te ajudando a fazer esse movimento. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que o nosso time já está colocando aí para você a aplicação. Se você entendeu que os atributos da jornada Lean Governance fazem sentido para poder te acelerar nessa jornada, eu te garanto que você vai estar em outro patamar em 30 dias, em 60 dias e assim por diante. Porque a gente acredita que é passo a passo de uma jornada de 12 meses que vai te elevar com segurança e com empoderamento para estar nessa cadeira. Então, assim, eu espero ter te compartilhado aí algumas questões. Eu aqui recebi algumas dúvidas que eu também queria compartilhar com vocês. Enquanto vocês já vão se aplicando, o nosso time colocou aí para vocês no chat, a gente já vai criando aqui uma sinergia. Eu quero trazer aqui algumas dúvidas, né, que as pessoas foram colocando aqui no chat e que o nosso time encaminhou para a gente. Então, assim, essas dúvidas eu também vou trazendo aqui enquanto você já vai se aplicando, combinado? Então, uma delas aqui, a Ana Hickman, ela colocou aqui para a gente. Como que eu, executiva, e hoje eu atuo já numa jornada muito intensa, posso me tornar conselheira em um curto espaço de tempo? Bom, Ana, a minha sugestão para você é que você já comece com um agente acelerador, e eu acredito que o Lean Governance é um grande passo para isso. Agora, o grande ponto é que você vai ter que negociar com a sua empresa, que você hoje é executiva, tem essa jornada intensa, para que você possa estar atuando em outras organizações. A minha recomendação é que você comece com uma organização, se experimente nessa organização, que você combine para que as reuniões sejam fora do horário, né, ou às vezes às 18 horas, mas que você comece a se experimentar. O que eu tenho percebido, vários dos nossos colegas, eles têm começado a mostrar esse movimento, e eu tenho um caso aqui de um colega que ele é executivo, ele se tornou um conselheiro de uma organização, de uma startup, e foi convidado para estar no conselho dessa empresa que ele é executivo. Então, assim, a gente vê histórias que elas começam a partir do movimento. Eu costumo dizer que o movimento prospera, ele conspira. Então, eu acredito que é você organizar a sua agenda e já começar a fazer esse experimento ontem. E como você pode acelerar isso? Eu, sem dúvida, acredito no nosso propósito. A gente faz isso com muito amor, com muito carinho, com muita intenção. E é por isso que eu acredito que a jornada Lean Governance pode te acelerar. Lembrando aqui que você vai ter que organizar a sua agenda para esses primeiros 30 dias. Depois você consegue estar sempre assistindo online aí os encontros e se organizando melhor no tempo. Eu sei o quanto a vida densa e intensa às vezes nos faz assim, nossa, como é que eu vou começar o próximo programa, né? Uma outra pessoa colocou aqui, quantos encontros serão o Lean Governance, né? Como serão os encontros? Então, lembrando, são 30 dias imersivos, são 8 encontros, podendo ser às terças e quintas, de 19 às 21h30,
ou aos sábados, de 8h30 às 13h30. Aos sábados, a gente roda 2 módulos. Então, nós temos 8 encontros imersivos de conteúdo com experts ao vivo e online. Rafaela, não pude assistir, eu posso assistir ele gravado. Depois de você fazer esse movimento, você tem ali mais 12 encontros mensais. A gente tem um cronograma anual, onde você programa com antecedência, e esses encontros são de 2 horas no máximo, onde você tem um aprofundamento da governança, você faz networking. Além disso, você tem acesso a toda a Board Class, que tem aí mais de 50 horas de conteúdo já gravados, que você começa a consumir ele a partir do primeiro momento que você já está conosco dentro da jornada. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui. O Raicin trouxe aqui, estou fora do Brasil, e como você vê atuar como conselhos fora do Brasil? Raicin, muito bom sua pergunta. E a gente teve, no último setembro deste ano, aqui um evento em São Paulo, onde a gente teve o Board Summit, e nós tivemos a presença internacional do Guido Rappi, que é o nosso parceiro da Board Partners na Alemanha, e ele trouxe as diversas iniciativas que a gente tem feito para conectar empresas da Europa com o Brasil. Então, o que eu quero te dizer, assim, você está aí, eu tenho certeza que a geografia não é um limite. Nós, da Board Academy, com o contexto internacional, através da Alemanha, através da Europa, a gente pode te ajudar nesse movimento. Então, isso não é um limite, eu tenho certeza aí que vai ser um imenso prazer a gente te ajudar nessa jornada, tá? E você pode ajudar tanto empresas que estão no Brasil, quanto empresas que estão aí com você, ou fora do Brasil, ou até em outros países que você não está hoje. Então, tenho super a segurança de te trazer esse ponto. Uma outra questão, Rafaela, tenho 66 anos, esse aqui é o Adalberto, tenho 66 anos e não sinto que eu tenho a energia para poder fazer isso acontecer e serei bem recebido pelas startups. Como que eu posso fazer esse movimento acontecer? Então, Adalberto, adorei sua questão aqui. Adalberto, tem sido fantástico. Primeiro, que cada vez mais os jovens empreendedores têm valorizado a senioridade de profissionais como você. E você está extremamente novo, mas eu queria te comentar que na nossa jornada nós já tivemos pessoas com 83 anos. E são pessoas que estão ajudando. Tem um dos conselheiros que ele é do ramo de agro, ele tem 83 anos e ele tem feito a diferença na vida das agrotechs. Então, o que eu quero te contar é que, assim, idade não é um limite, pelo contrário, é um valor. Então, valorize-se, tenha ali lapidadas técnicas, as sistemáticas, porque as técnicas e os instrumentos podem ser um facilitador. Sem dúvida nenhuma, o networking também pode te ajudar muito nesse movimento. Uma outra dúvida aqui como eu posso, Rafaela, saber se o Lean Governance é para mim? Não se preocupe com essa questão. Quem se preocupa com essa questão somos nós, é o nosso time de especialistas. Eu te convido para poder fazer a aplicação, como a gente comentou, ela está aqui no chat. Você faz ali uma breve aplicação de, no máximo, 2 minutos. O nosso time de especialistas avalia os requisitos, avalia ali os critérios e, como eu disse, a nossa entrega ela é muito individual. Então, se você for aprovado dentro dessa etapa, eu tenho certeza que a gente vai fazer muita diferença na sua vida. Então, o nosso time faz aí essa qualificação com essas perguntas rápidas que você, em menos de 2 minutos, responde, tá? Bom, tem uma outra pergunta ótima aqui, ó. A Jacinta colocou. Rafaela, se eu não gostar da formação, eu tenho meu dinheiro de volta? Claro, nós somos uma empresa de transparência e de governança. Esse é o nosso cerne. Então, eu dificilmente acredito que você não vai gostar da nossa formação. A gente nunca teve uma devolução de dinheiro e a gente nunca teve essa necessidade, mas se você não gostar, é garantido que a gente te devolve. E dentro desse processo, hoje o nosso NPS é 97. Então, assim, a gente tem aí cada vez mais trabalhado para criar experiências novas, criar movimentos novos, para a gente impactar e transformar. É tudo muito dinâmico nesse mundo da inovação. Então, eu queria te trazer que conte conosco, e se você não gostar, dinheiro é garantido de volta, tá bom? Bom,
Além disso aqui, olha, Rafaela, eu fiz um programa recente e eu gostaria de saber o que o Lean Governance poderia me aprovar. Isso aqui é uma pergunta do Gabriel. Gabriel, é o seguinte, eu acredito, né, e por isso a jornada Lean Governance ela é dinâmica, ela não é fixa, ela não é gravada 100%, ela tem vários formatos de ativação. Todo conhecimento, ele é provisório e incompleto. O que a gente fez no MBA, o que você fez nessa sua certificação há um mês atrás, ela é útil, mas você precisa de estar sendo nutrido por outros formatos. E é por isso que nós, no Lean Governance, temos essa sistemática de estar sempre nutrindo mensalmente com o Lean Board na prática, sempre convidando os participantes que estão conosco para estar em outros movimentos, estar nos nossos eventos, para que vocês tenham diferentes formas de nutrição. Então, assim, todo conhecimento, ele é líquido, né? Eu falo que ele dissolve. E se você não se nutrir, o que você aprendeu há um ano atrás, muitas vezes ele se perdeu. Você precisa de ter formas de nutrição, e é por isso que na jornada Lean Governance, nós nutrimos mensalmente esses nossos encontros de aprofundamento de governança, de networking, porque a gente acredita que é o poder da comunidade, que é o poder de você estar sendo ativado de multiformas que vai te transformar. Bom, gente, estou aqui, então, com vocês, estamos chegando ao fim. Quero aí convidá-los, depois de responder aqui algumas perguntas. Caso vocês tenham outros questionamentos que eu ainda não consegui capturar todos aqui, eu convido a se aplicarem, a falarem com a nossa equipe comercial, com a nossa equipe de experiência, para todas as suas dúvidas, para que a gente possa ter aí e ser a sua melhor decisão. Como eu disse, as nossas vagas são limitadas, a gente está iniciando uma nova edição agora, no dia 20 de janeiro, de novembro, me perdoem, e como a gente já está iniciando no dia 20 de novembro, a gente tem que preparar tudo para toda a experiência de onboarding das pessoas que estão conosco. Como eu disse, o nosso programa ele é extremamente individual, e para que você possa estar conosco, as vagas são limitadas, a gente já tem aí 83% da nossa turma preenchida. Então, se você entendeu que faz sentido, já se aplicou, já teve o retorno de que é o seu momento, está na hora da gente seguir e eu te encontrar na jornada Lean Governance. Vai ser uma imensa honra estar com você, pegar na sua mão, te ajudar aí nessa transformação, poder te recomendar, poder te ajudar aí a acelerar essa jornada. Quem dera eu tivesse tido essa oportunidade há 7 anos atrás. Então, faça a sua aplicação, está aqui no chat, nosso time colocou. Quero lembrar para vocês que é uma jornada de 12 meses, e nós somos um ecossistema de soluções. A gente acredita que são as diversas ativações e multi-ativações de formatos diferentes, ao vivo e online, gravado, acesso ao networking, acesso à comunidade, acesso aos encontros, à ambiência, principalmente os cases que a gente traz práticos é que vão fazer a sua mudança de comportamento. Como eu comentei, a gente tem aí uma aceleração com certificado, com plataforma. Nós temos esses 9 pilares aí, que são o cerne da nossa entrega. E vai ser uma imensa honra ter você conosco nessa jornada, ser aí um agente acelerador deste processo. Eu costumo dizer que o Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, esse é meu mote, e eu trago ele sempre em todos os encontros que eu posso. O Jack Ma, ele traz assim, o melhor dia para começar foi há 10 anos atrás, e o segundo melhor dia é hoje. Então, se o que nós trouxemos para você hoje fez sentido, se você entendeu que, Rafaela, eu entendi que é um mercado bilionário, eu entendi que eu preciso de ter técnicas diferentes, eu preciso de ter calibração, vocabulário, eu preciso de me ativar num networking que seja mais amplo, eu preciso de ter esse aprofundamento, eu não tenho dúvida que a jornada Lean Governance é para você. Faça a sua aplicação, nosso time de especialistas estão aqui comprometidos a te dar o retorno com muita brevidade. E eu espero te encontrar
na jornada Lean Governance, que já se inicia no dia 20 de novembro, combinado? Então, aqui, eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês que estiveram conosco até esse momento, agradecer a todo o nosso time da Board Academy, que nos ajuda a fazer isso acontecer, a capilarização do nosso propósito, a transformação da vida dessas pessoas que já estão conosco, dessas organizações que já estão usufruindo do método Lean Governance, que estão usufruindo do método e dos nossos conselheiros e conselheiras. O que eu quero trazer para vocês é, juntos somos mais fortes. Então, se a gente puder ser um agente transformador da sua jornada, não tenha dúvida que o que nós preparamos na jornada do Lean Governance é especialmente para poder fazer a sua transformação e fazer assim a sua potencialização com tudo que você já tem aí enormemente construído na sua jornada. Combinado? Bom, fiquem à vontade para se conectar comigo pelo LinkedIn. Vai ser uma imensa honra a gente trocar. O nosso time está super à disposição e eu espero te encontrar na jornada acelerada do Lean Governance. Quero ser aí esse acelerador na sua vida. Então, um grande abraço. Espero que o nosso conteúdo tenha aí te trazido insights valiosos e que amanhã você já consiga fazer e usar desses drivers aí para fazer a diferença e para poder buscar aí novos caminhos no seu desenvolvimento profissional. Um forte abraço, muito obrigada e te vejo na jornada Lean Governance. Até mais! Muito obrigada! Fiquem com Deus!